Bom dia a todos aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar os demais colegas de mesa aqui, na pessoa da conselheira que preside a mesa. Falando aqui sobre pacto federativo, eu queria pontuar algumas coisas que eu acho essenciais. Primeiro é que assim, o nosso sistema pacto federativo surgiu provavelmente na Constituição de 88, ou pós-Constituição de 88. E o nosso pacto federativo, na verdade, ele é feito de cima para baixo. Na nossa história, ele sempre foi feito assim, né? A primeira tentativa aqui no Brasil de se fazer algo regional, as capitanias hereditárias não funcionaram, apenas uma, só Pernambuco que prosperou. Logo em 1554 veio o governo geral e nós sempre tivemos regimes, ordenamentos jurídicos centralizados. Por mais que a Constituição de 1890 tenha feito uma república descentralizada, logo em seguinte veio o período getulista também, Estado Novo, com nova centralização de competências na União, por mais que tenha tido uma flexibilização em 46, depois em 67 volta a centralização. Em 88 é feita uma Constituição assim também muito com o espírito de negar o período anterior e de buscar alguma descentralização, alguma coisa que veio com esse nome pacto federativo. Só que como ele foi feito de cima para baixo, o Brasil não é uma confederação, não são estados autônomos que se uniram e criaram um ente superior e as competências foram aos poucos sendo delegadas ao ente superior, elas são dadas, né, do ente superior aos inferiores, entre aspas, né, porque não existe essa hierarquia, mas vamos dizer estados e municípios, né. O Brasil talvez seja, não sei se é a única federação do mundo em que o município também é um ente federativo, em geral são os estados, mas aqui o município também é um ente da federação. Só que quando você fez isso em 88, de fazer esse pacto federativo de cima para baixo, ele foi feito muito com normas uniformizadas, só que você tem diferenças regionais no Brasil. Você tem regiões do Brasil que caminham sozinhas, pelas próprias pernas, sem muita dependência do governo federal, ou do seu governo estadual, e outras não caminham assim, precisam de uma assistência diferenciada. Eu, como EPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental, já trabalhei com implementação de política pública, viajando o Brasil inteiro, e você vê essa discrepância. Tem estados que você repassa um recurso, o governo federal repassa um recurso, ele vai lá, faz a licitação, cumpre um convênio bonitinho. Tem outros que o convênio, no prazo de 2 anos, não consegue ser cumprido. O pessoal não consegue fazer uma licitação e às vezes devolve. Fala, olha, nós não sabemos fazer uma licitação, faça para a gente, entregue um material comprado. Outros estados falam, não, eu quero fazer uma licitação e comprar do meu jeito aqui, num modelo que é mais adequado à minha realidade. Então, você querer unificar as normas e falar todos são iguais é uma ficção jurídica que pode ser muito bonita, mas na prática não é assim. Há diferenças e essas diferenças têm que ser consideradas na gestão não só de contas públicas, mas das políticas públicas em geral, né? E aí, quando a gente não consegue, muitas vezes, fazer a lei ser cumprida, né, ver essa lei ser cumprida, como até o Felipe Salto colocou aqui na palestra anterior, no Brasil tem muita regra e pouco enforcement. Ele não usou esse termo, mas assim, a gente tem muita regra e dificuldade de fazer cumprir, né? E aí, qual a solução do Brasil? Você tem a regra não é cumprida. Qual que é a solução? Criar uma nova regra. Criar mais regra, né? E não fazer o enforcement ou a capacitação das pessoas para cumprir aquela regra. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, sempre que a gente toca nesse assunto em várias palestras, assim, uma conduta básica, uma conduta irregular, comum, vamos lá, falsificação de assinatura. É difícil pegar um falsário, se pegar é difícil punir, se punir é difícil fazer cumprir a pena. Então, qual a solução? Agora todo mundo tem que ir no cartório autenticar a assinatura. Para tentar evitar um crime de uma conduta de falsificação de assinatura, ao invés de ir atrás do falsário, você vai lá e burocratiza para evitar que a falsificação de assinatura aconteça. Não existe princípio da boa-fé no Brasil. Todo mundo é suspeito até prova em contrário. A Lei 8666 de licitações é o ápice disso. Ainda bem que ela está sendo reformada agora. Mas é o ápice de todo mundo, ainda mais no gestor público. Ele é um suspeito até prova em contrário. Você joga isso para as contas públicas também, sabe? Você cria normas e você dificulta a vida de um gestor público de boa-fé, de aquele emaranhado de normas na área financeira. E aí eu quero colocar um outro ponto aqui para reflexão, que é o seguinte: o Brasil tem 5.570 municípios, né? Será que nós temos gente capacitada em todos esses municípios, gente com educação financeira o suficiente para gerir as contas municipais, ainda mais nas regiões mais longínquas do Brasil, ou não, às vezes mesmo nas regiões mais metropolitanas? Estou nem entrando na má-fé ainda, estou falando da capacitação. O Brasil é deficiente em vários setores de educação e também incluindo educação financeira. Eu, como gestor público, já há 15 anos,
presenciei isso em várias esferas de poder, colegas meus que tratam o seu orçamento doméstico, o seu dinheiro pessoal, de uma forma que eu considero não a mais adequada. As pessoas, quantos gestores públicos, senhores e as senhoras aqui não conhecem, que se endividam, entram no cheque especial para consumo, não é para investimento ou para gastar com saúde. Para comprar TV de plasma em 12 vezes, para comprar celular em 12 vezes, entra no cheque especial. Um gestor público que trata o seu orçamento doméstico, o seu dinheiro pessoal assim, como será que ele vai tratar o dinheiro público? Né? Então, assim, eu acho que investimento em educação, a gente fala muito no Brasil, é um pilar básico. Isso tem que começar nas escolas. Ao invés de querer ensinar ideologias, quaisquer ideologias, de quaisquer lados, não importa, ensinar matemática faz bem, ensinar educação financeira já no ensino básico, ensino médio, para a vida, não só para a gestão pública, né? Para a vida em geral. Então, eu acho que essa parte da educação financeira é essencial. E tem um outro reflexo ainda, não só na questão de capacidade de prestação de cumprimento das normas financeiras, é a visão que se tem muito em muitas regiões do Brasil, na maior parte do Brasil, de crescimento econômico. Né? Muitos gestores públicos, como que eles enxergam o crescimento econômico ali na cidade ou no estado dele? Atrair recursos do governo federal ou aumentar o gasto público, aumentar o Estado. Né? Então, assim, não é muitas vezes o fomento de uma atividade econômica que vai gerar receita para o município, para o Estado, e que aquilo ali vai gerar empregos, e esse emprego vai movimentar a economia, e isso vai aumentar a arrecadação tributária. São estados se acotovelando aqui em Brasília para disputar mais verbas do governo federal, municípios se acotovelando para disputar verbas estaduais e verbas federais também. Né? Então, conseguimos uma verba aqui federal para o nosso município para fazer tal coisa, aumentamos a economia, por exemplo, ou conseguimos a implementação de um órgão federal no nosso estado. Significa mais uma massa de salários sendo paga ali, pessoas consumindo no comércio local, isso movimenta a economia, mas sempre com crescimento de Estado, sabe? E não só atrai verbas do governo federal, como também o problema de desmembramento de municípios. Aí eu vou discordar também do que foi falado aqui já, né, por os colegas, né, nesse evento. Quando você desmembra um município, você replica lá, prefeitura, pelo menos 9 vereadores, você vai replicar secretarias, replicar servidores públicos. Quando você... dificilmente são concursados, quase sempre nomeados, né, nomeados por critérios políticos, quando não tem nepotismo, por critérios de aparelhamento político. Quando você replica Estado, recentemente o Estado do Pará, tinha uma pessoa do Pará que hoje tentou dividir em 3, né, a população no plebiscito rechaçou essa ideia, mas aí você replica um Estado, você replica toda a estrutura de uma governadoria, você replica uma Câmara, uma Assembleia Legislativa com no mínimo 24 deputados estaduais, mais assessores embaixo, toda aquela estrutura, replica um Tribunal de Justiça, replica órgãos federais, é uma delegacia da Receita, é delegacia do Tribunal de Justiça do Trabalho, é delegacia do Trabalho, é Polícia Federal, é Previdência, é tudo. Replica o órgão federal, então é mais gente ele recebendo salário, dinheiro público, gastando no comércio local, e isso é encarado ainda em muitas regiões do Brasil como crescimento econômico. Isso não é crescimento econômico, isso é crescimento de despesa. Isso não está agregando valor na economia, você não está gerando uma atividade econômica que agregue valor naquilo. Né? E aí, o Brasil chegou nessa situação hoje de 5.570 municípios. Um problema que essa reforma do Pacto Federativo agora, a reforma administrativa, quer atacar é a questão de municípios insustentáveis que não conseguem arrecadar recursos sequer para pagar o seu custeio. A reforma está atacando municípios de até... atacando não é um termo pesado, está focando em municípios de... até 5 mil habitantes, mas eu arrisco dizer que dos 5.570 municípios, algo entre 4 e 5 mil, até alguns municípios com mais de 5 mil habitantes, mas esse número não consegue arrecadar para pagar o seu custeio. E por que também, se você for olhar isenções que agora a proposta aí de PEC, ela quer reduzir o máximo de 4% do PIB para 2%. Mas você tem também questão de anistia ou não cobrança de dívida. Você vai nesses municípios pequenos aí, olha como é que está a questão de IPTU, quantos cidadãos ali, habitantes, não pagam IPTU. Vai olhar, tem conexão política, não vai cobrar porque o sujeito apoiou o prefeito, apoiou o vereador. Regra não tem, exceções tem municípios com contas organizadas, tal, mas isso é verificado, eu já vi isso em muitos municípios aí do Brasil. O município não arrecada para pagar o seu custeio e depois vai brigar por repasse no governo federal, né? E por que isso? Porque sabe que tem repasse, né? Sabe que na pressão política, os estados vêm aqui cobrar, aí o governo quer passar uma pauta polêmica aqui no Congresso, a bancada daquele estado se une e fala que só vai votar tal proposta se houver a ajuda financeira.
e aí o governo federal acaba cedendo, governos estaduais acabam cedendo a prefeituras também, e isso cria uma prática perversa. E quando muitas vezes é cobrado uma contrapartida para que haja essa ajuda, o Estado nega. Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro veio aqui, alguns anos atrás, também com o Pires na mão, pedindo ajuda para fechar as contas, foi pedido que privatizasse uma das empresas estatais. Houve resistência, quer dizer, não quer cortar custos, não quer mexer na sua política interna e quer que o governo federal resolva todos os problemas. Nesse sentido, a PEC agora também proíbe socorro financeiro do governo federal a entes federativos aí que, vamos dizer, estourem seu orçamento, estourem regra de ouro e não cumpram suas obrigações, o que também, no meu entender, que é um ponto positivo. E aí também, nesse sentido, não é questão de você, como foi falado aqui, vamos deixar mais recursos no município, como até a PEC prevê. A questão não é que a porcentagem, se 40% dos recursos arrecadados, 60% ou 80% vão ficar no município. A questão é, se você não tiver esse enforcement, educação financeira, capacitação dos gestores públicos para gerir as contas públicas, você pode colocar 80%, 90% do recurso no município, que eles vão estourar e vão, com o Pires na mão, depois pedir, porque sabe que tem essa possibilidade. É como essas frequentes anistias que se tem no Brasil, refis. Muitos cidadãos, muitas empresas, deliberadamente não pagam suas dívidas com o governo federal, porque vão esperar o refis, vai vir aí uma anistia. Deliberadamente espera a anistia e sabe que vem. Nós temos um ordenamento jurídico no Brasil, infelizmente, que ele beneficia o infrator, não só na questão de financeira, contas públicas em geral, é o tal de passar a mão na cabecinha do infrator, coitadinho, tal, não dá. Aí você desestimula o cumpridor da lei, a pessoa que se esforça para cumprir a lei. Eu estou aqui me esforçando, pagando minhas contas, o outro sonega, o outro não cumpre, e depois lá vem a anistia para ele, a pena não pune, quando pune a pena é branda, e depois também não consegue fazer a pena ser executada. Então, você não consegue ter o benefício da dúvida no Brasil. Aí você coloca propostas, às vezes, na lei lindas, maravilhosas, que partem do pressuposto de que as pessoas estão indo lá cumprir a lei, da capacidade das pessoas de cumprirem, quando, na verdade, não é isso que vai acontecer, né? Porque não adianta você criar mais leis para tentar coibir o infrator. O malandro, o infrator, antes da lei entrar em vigor, ele já arrumou um jeito de burlar, né? Ele vai burlar porque ele sabe que a probabilidade de ser pego é pequena e a probabilidade de ser a intensidade da punição e a efetividade da punição, muitas vezes, é um risco baixo, e a expectativa de ganho é alta. Então, ele põe na balança. Ele faz, se você pegar a teoria do crime, Gary Becker, década de 60 já falava isso. O sujeito põe na balança e a decisão de ir para a infração, porque a punição é branda e a expectativa de ganho é alta, né? Então, concluindo só, aqui já a PEC ela dá essa autonomia, proposta, né, dá autonomia para os entes federativos, desvincular despesas. Isso é muito bom no papel, mas você vai desvincular assim, supondo que a população vai cobrar ali do prefeito, do governador. Será que vai? Né? Será que vai haver enforcement e capacitação financeira, capacitação para as pessoas de execução disso? Então, eu coloco isso muito... acho que esse é o ponto principal. Só também fazer um paralelo, uma proposta assim, de reforma da Previdência, um dos itens que acabou não passando no Brasil, passou no Chile, a capitalização, né, na questão da Previdência. Ela é muito boa no papel para quem tem educação financeira, que é uma parcela mínima da população, sabe gerir o seu recurso, sabe fazer poupança. A maior parte da população que não sabe, não vai poupar a vida toda, vai chegar lá na frente e vai fazer o quê? Vai deixar morrer de fome, né? A mesma coisa agora quando a gente trata da questão de pacto federativo. Vamos dar autonomia para os estados. É mais ou menos como fazendo aqui uma analogia, meio grosseira, mas como uma capitalização. Você vai ter a sua responsabilidade, o seu recurso e não vai ter socorro. Cuide das suas contas. Será que eles sabem cuidar? Né? Será que... Não vou nem entrar... Tem a questão da má-fé. Para má-fé é com enforcement. Será que vai ter enforcement? Tudo bem. A PEC fala do Conselho... Tem um nome lá, Conselho Nacional de Contas, aí, para cuidar disso. Mas vai ter... Conselho de Gestão e das Contas. Vai ter capacidade de fazer esse enforcement para todos os gestores que agirem de má-fé, estourando orçamento propositadamente, por questões políticas, que não pode cortar aqui e ali para fazer suas acomodações políticas locais. Vai haver esse enforcement adequado? Vai haver uma capacitação com educação financeira para gestores públicos, uns 5.570 municípios brasileiros? Havendo isso, não precisa de PEC, não precisa de nova norma. Havendo essas duas coisas, a enforcement na lei que existe e capacitação, é por aí que a gente vai resolver o problema e não é só criando mais leis, por mais que algumas ainda sejam necessárias. Então, vou terminar por aqui. Muito obrigado pela atenção.